Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num livro que, olha, deu o que falar. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Oi. Sim, um título e tanto, né? Totalmente. E a nossa ideia aqui é fuçar nos conceitos principais do livro, sabe? Pegar aquelas sacadas sobre como lidar com as durezas da vida, a importância de escolher o que realmente importa pra gente. E até repensar o que é felicidade, problemas, sofrimento, essas coisas todas. Exato. E para começar, vamos pegar um exemplo que o Manson usa, que talvez não seja o primeiro nome que vem à cabeça quando a gente fala de desenvolvimento pessoal. Charles Bukowski, Ah, Bukowski, figuraça. né? Um cara conhecido por ser, bom, alcoólatra, mulherengo, jogador, meio bruto mesmo. Passou décadas sendo rejeitado como escritor, tinha um emprego bem mais ou menos nos Correios. Uma vida que, olhando de fora, parecia um acúmulo de fracassos, né? Sim, mas aí, com 50 anos, uma editora pequenininha resolve apostar nele. E ele, Não pensou duas vezes, falou algo tipo, olha, ou eu fico nos Correios e piro de vez, ou tento ser escritor e morro de fome. Prefiro morrer de fome. que decisão, hein? E deu certo, virou um sucesso. Pois é, parece aquela história de superação, né? Nunca desista dos seus sonhos e tal. Só que o curioso é o que tá na lápide dele. Nem tente. Isso é muito bom. Porque quebra totalmente a expectativa. Exato. Por quê? Nem tente. Porque, segundo Manson, o Bukowski se aceitava como era. Ele se via como fracassado, sim, e escrevia sobre isso com uma honestidade brutal, sem tentar ser o que não era. Então o sucesso não veio de uma busca por ser um vencedor, mas dessa aceitação radical de ser autêntico. Isso. E aí a gente já entra no cerne da filosofia do livro, né? Que é focar no que é real, mesmo que seja desconfortável, meio feio. O que é, vamos combinar, um belo tapa na cara da nossa cultura hoje em dia. Totalmente. A gente é bombardeado o tempo todo com essa pressão para ser mais feliz, mais rico, mais perfeito. Uma positividade que chega a ser meio tóxica, né? É, e essa pressão toda alimenta o que o Manson chama de círculo vicioso infernal. Já ouviu falar? Me explica melhor. É aquela coisa de você se sentir mal por estar se sentindo mal, sabe? Ficar ansioso por causa da própria ansiedade. Ou se culpar por sentir culpa. Ah, entendi. Uma espiral negativa. Exatamente. E as redes sociais, com aquelas vidas perfeitinhas, editadas, elas pioram muito isso. Você olha e pensa, nossa, tá todo mundo feliz, menos eu. Qual o meu problema? E aí qualquer sentimento negativo vira tipo uma falha pessoal, algo que tem que ser escondido ou eliminado. Isso. E é aí que entra a tal arte de ligar o foda-se que você mencionou. Tá, mas confesso que esse nome me soa um pouco como apatia, tipo, não tô nem aí pra nada, é isso. Então essa é a pegadinha. Não é bem isso. E aí tá a chave, a sutileza da coisa. Não é indiferença total. Gente apática muitas vezes está com medo, está se escondendo. Hum, A proposta é outra. É aceitar que a vida tem sofrimento sim, que se sentir mal de vez em quando é normal. É até útil. É quebrar aquele círculo vicioso dizendo, ok, tô me sentindo mal com isso, mas e daí? Faz parte. É parar de brigar com a própria sombra, sabe? entendi. E a primeira sutileza que ele aponta é justamente essa. Não é não ligar para nada. É não ligar para a adversidade que aparece no caminho quando você está buscando algo que realmente valoriza. Ah, tipo aceitar o perrengue que vem junto com o objetivo. Exato. É ter coragem de encarar o desconforto pelo que importa para você. Estar disposto a ser diferente, a talvez fracassar, mas por algo que você acredita. Entendi. Não é ser passivo, é escolher onde investir sua energia emocional, mesmo que doa. Lembrei do exemplo que ele deu. Ficou furioso quando roubaram dinheiro da mãe dele. Perfeito. Ali ele se importou, e muito, porque aquilo feria um valor central para ele. A família, a justiça, talvez. Faz sentido. E isso conecta com a terceira sutileza. A gente está o tempo todo escolhendo com o que se importar.
Desde criança, né? A gente se importa com a cor do tênis, com o brinquedo do amigo. Verdade. A maturidade, para o Manson, é justamente aprender a filtrar isso. Direcionar nossa atenção, nossa energia para o que realmente vale a pena. Porque está alinhado com nossos valores mais profundos. É ser seletivo, sabe? Escolher quais guerras a gente quer comprar. Essa ideia de aceitar o sofrimento como parte do pacote me lembrou um pouco a história do Buda. Boa conexão. O príncipe Siddhartha. Sim, criado numa bolha, só com coisa boa. Mas ele se sentia vazio. Só quando saiu e viu a doença, a velhice, a morte, a realidade nua e crua, é que ele começou a entender algo. E a conclusão dele não foi buscar mais prazer para fugir daquilo, né? Foi entender que o sofrimento faz parte da vida. Tentar fugir é inútil. Exatamente. E o Manson pega essa linha para dizer o seguinte: felicidade não é a ausência de problemas. Isso não existe, é fantasia. Felicidade, para ele, é a ação de resolver problemas. Como assim? A ação de resolver? A vida é uma sequência de problemas. Eles nunca acabam, eles só mudam ou são atualizados, como ele diz. Por exemplo, você resolve o problema do sedentarismo indo para a academia. Ótimo. Mas aí você cria outros problemas. Ter que acordar cedo, sentir dor muscular, encaixar na rotina. Você só trocou um problema por outro. A ideia é trocar por um problema que você prefere ter. Um bom problema. Gostei dessa imagem que ele usa do panda da desilusão. Ah, o panda é ótimo. Aquele super-herói imaginário que chega e te dá umas verdades na cara, né? Tipo, ó, escuta aqui. O problema não vai sumir. A meta não é viver sem problemas, é viver com bons problemas. Isso. Então, felicidade seria essa atividade constante de encarar e resolver os problemas que a gente escolhe. Aqueles que, de alguma forma, fazem a gente sentir que está crescendo, sabe? É um jeito bem diferente de pensar, né? Bem contra o que a gente ouve por aí. Totalmente. Vai contra essa cultura do prazer fácil, da fuga da dor. E fugir é comum. Ele aponta duas rotas principais de fuga. A negação, fingir que o problema não existe. Uhum. E a vitimização, culpar os outros, as circunstâncias, o mundo. Ah, sim. O famoso coitado de mim. Exato. As duas dão um alívio na hora, sabe? Um barato momentâneo. Mas a longo prazo só geram mais infelicidade. É como ele diz, de forma um pouco ácida. Ninguém que está genuinamente feliz precisa ficar se olhando no espelho e repetindo: eu sou feliz, eu sou feliz. Verdade. A felicidade real parece ser mais quieta, mais ativa mesmo. Isso. Menos sobre sentir euforia o tempo todo e mais sobre estar engajado em algo significativo. Então, em vez da gente ficar perguntando o que me dá prazer, talvez a pergunta mais útil fosse, sei lá, que dor eu tô disposta a suportar por aquilo que eu valorizo? Bingo. Essa é a pergunta central, no fundo. Porque qualquer coisa que realmente vale a pena, um relacionamento legal, uma carreira bacana, até ficar em forma, vai exigir esforço, vai ter desconforto, vai ter sacrifício. Exige escolher uma dor que compensa. Faz sentido. Ele mesmo conta a história dele querendo ser astro do rock. Ele queria o resultado, a fama, o palco lotado. Mas ele não amava a luta. As horas ensaiando, carregar equipamento pesado, tocar para bar vazio. Ele não estava disposto a pagar o preço, a sentir a dor do processo. Exatamente. Não amava a luta em si. Por isso, não deu certo para ele naquela área. Isso bate de frente com outra coisa que pressiona muito a gente hoje, a tal tirania do excepcionalismo. Ah, sim. A ideia de que todo mundo tem que ser extraordinário, acima da média em tudo. Só que a realidade é que a maioria de nós é mediano, normal, na maior parte das coisas. E essa pressão para ser excepcional acaba gerando uma baita insegurança, né? Muita. E aí, aceitar essa mediocridade no sentido de ser comum, de ser normal, pode ser libertador pra caramba, tirar um peso gigante das costas. Liberta pra quê? Pra você poder apreciar as coisas simples, sabe? As pequenas vitórias do dia a dia, pra focar no processo de fazer algo que você gosta, sem a pressão de ter que ser o melhor do mundo naquilo. Tá, mas como a gente descobre o que realmente vale essa dor escolhida? Como saber quais são os nossos bons problemas? O que realmente importa pra mim? Boa pergunta.
Aí entra o que ele chama de cebola da autoconsciência. Tem camada, sabe? Uma cebola? Como assim? É uma metáfora. A camada mais externa é entender as próprias emoções. O que eu tô sentindo agora? Raiva, tristeza, alegria. Ok, reconhecer a emoção. A segunda camada é perguntar por que a gente sente aquilo. Por que isso está me incomodando tanto? O que isso diz sobre meus objetivos ou meus fracassos? Entendi. Ligar a emoção à situação. Mas a camada mais profunda, o miolo da cebola, é questionar os nossos valores e as métricas que a gente usa para medir sucesso e fracasso. Métricas. Tipo, régua de medida. Exato. Por que eu considero isso um sucesso ou um fracasso? Que régua eu estou usando para me medir? O exemplo dele com o irmão é ótimo para ilustrar isso. Conta aí. Ele se sentiu um irmão ruim porque não ligava para o irmão com frequência. A métrica era frequência de contato igual bom irmão. Aham. Mas aí ele questionou. Peraí, o valor é ser um bom irmão ou é ligar toda semana? E questionou a métrica. Percebeu que para eles o respeito mútuo, a confiança, mesmo sem se falar todo dia, era um valor mais real e uma métrica mais saudável para aquele relacionamento específico. Nossa, isso muda tudo, porque muitas vezes a gente adota uns valores meio, como ele chama mesmo, valores escrotos. Isso, valores que não são muito saudáveis. Geralmente vêm de fora, a gente não controla, são superficiais, ele critica alguns. Buscar o prazer acima de tudo é um deles. Por quê? Prazer não é bom. É bom, mas é passageiro. E focar só nisso pode gerar mais ansiedade, porque nunca é suficiente. Outro valor ruim é o sucesso material como medida principal de felicidade. O famoso ter pra ser. Exato. A correlação com bem-estar é mais baixa do que a gente imagina. Outros, querer estar sempre certo. Isso te impede de aprender. E ser sempre positivo. A positividade tóxica que a gente falou. Sim, porque nega a realidade. Emoções negativas têm sua função, são sinais importantes. E quais seriam os valores bons, então? São aqueles mais internos, mais baseados na realidade, que a gente pode controlar mais diretamente e que geralmente são construtivos, tipo honestidade, ser vulnerável, buscar autoconhecimento, ter respeito próprio, curiosidade, compaixão. Valores que dependem mais das nossas ações do que de resultados externos. Exatamente. E priorizar esses valores não acaba com os problemas, mas te traz problemas melhores. Problemas cuja solução te enriquece como pessoa. Lembrei da comparação que ele faz do Dave Mustaine com o Pete Best. Ah, sim. O Mustaine, expulso do Metallica, formou o Megadeth, fez um sucesso danado, mas vivia infeliz porque a métrica dele era ser maior que o Metallica. Uma métrica externa e quase impossível. E o Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, que foi chutado antes da fama. Isso. Ele passou por uma fase péssima, claro, depressão e tal. Mas depois ele refez a vida, focou na família, num trabalho estável, ele mudou os valores e a métrica de sucesso dele, e encontrou a felicidade ali, naquela vida comum. A métrica faz toda a diferença. E para fazer essa mudança de valores, de métrica, parece que precisa de uma dose cavalar de responsabilidade pessoal, né? A história do William James que ele conta é incrível. É sensacional. O cara estava no fundo do poço mesmo. Doente, carreira fracassada, depressão profunda. Aí ele fez um experimento consigo mesmo. Qual? Por um ano, ele decidiu que ia agir como se fosse 100% responsável por tudo o que acontecia na vida dele. Não a culpa, veja bem, mas a responsabilidade pela reação dele. Mesmo pelas coisas ruins que ele não causou? Sim. E essa mudança de postura, essa decisão de assumir a responsabilidade pela própria resposta, transformou ele. Virou o pai da psicologia americana. Uau! Essa distinção entre culpa e responsabilidade é poderosa. É crucial. Culpa olha para o passado. Quem fez o quê? Responsabilidade olha para o presente. O que eu vou fazer agora com isso que aconteceu? A gente não é culpado por tudo, pela genética, por um acidente, pelas ações dos outros. Mas a gente é sempre responsável por como a gente escolhe responder. Mesmo em situações extremas? Mesmo. Pensa na Malala, que levou um tiro do Talibã por querer estudar. Ela não teve culpa nenhuma daquilo, mas ela escolheu a responsabilidade de continuar a luta dela, de transformar aquilo em algo maior.
Assumir responsabilidade não é um fardo, é onde está o nosso poder de mudar a nossa experiência. É quase o contrário do ditado do Homem-Aranha, né? Com grandes responsabilidades vem grandes poderes sobre a nossa vida. Exatamente essa é a inversão que ele propõe. Mas assumir essa responsa e fazer escolhas, mudar valores, isso tudo envolve muita incerteza, né? E o livro fala bastante sobre o perigo de ter certeza demais. Muito. Ele alerta que a certeza absoluta pode ser uma armadilha perigosa. Pensa bem, as pessoas que cometem as maiores atrocidades, muitas vezes, têm uma certeza inabalável de que estão certas, de que a causa delas é justa. É verdade. Fanáticos extremistas. A certeza fecha a porta para o diálogo, para o aprendizado, para o crescimento. Se você já sabe tudo, não tem mais nada para aprender. Por isso, admitir eu posso estar errado, abraçar um grau de incerteza é fundamental. Mas é desconfortável, né? A gente gosta de ter certeza. A gente gosta. Mas nossas crenças são falhas, nossa memória não é perfeita. Questionar a nós mesmos, nossas verdades, não é fraqueza, é sinal de inteligência e abre espaço para evoluir. Por isso ele diz, não tente se encontrar, no sentido de achar uma identidade fixa e imutável. A vida é mais um processo de estar, quem sabe, um pouco menos errado hoje do que ontem. E muitas vezes a gente evita fazer coisas, mesmo as que seriam boas para nós, justamente porque elas ameaçam essa nossa identidade fixa, essa certeza sobre quem a gente é. É a tal lei da evasão de Manson. Exato. Aquele medo de tentar algo novo, sei lá, lançar um projeto, mudar de carreira e descobrir que talvez a gente não seja tão bom quanto pensava, ou que aquilo vai mudar a imagem que temos de nós mesmos. O medo do fracasso ligado à identidade. E o fracasso? A gente tem pavor dele, mas o livro diz que ele é necessário. É relativo e necessário. Ninguém aprende a andar sem cair. O erro faz parte do processo. A dor, seja física ou emocional, ela sinaliza algo importante. Tem até pesquisa como a do Dabrowski com sobreviventes de traumas. O que ele descobriu? Que a dor profunda, as crises existenciais, podem forçar a gente a reavaliar nossos valores de um jeito tão intenso que leva a um crescimento pessoal imenso. A dor pode ser um motor de crescimento. Tá, mas e se a pessoa tá ali travada, com medo, sem motivação para agir diante dessa incerteza toda, dessa responsabilidade? O que fazer? Aí entra o princípio do faça alguma coisa. A sacada é genial de tão simples. Que é? A gente acha que precisa de motivação para agir, mas muitas vezes a ação vem antes e gera motivação. O ciclo pode ser ação leva a inspiração, que leva a motivação, e não o contrário. Então, se eu tô sem motivação para, sei lá, começar a estudar para um concurso. Faça alguma coisa. Qualquer coisa. Mesmo que mínima. Separe o material. Leia uma página. Assista a uma aula de 5 minutos. Dê o primeiro passo, por menor que seja. E essa pequena ação pode gerar faísca. Pode gerar inspiração que te dá um gás para continuar. Resolve aquelas perguntas que paralisam, tipo, como eu faço para chamar alguém para sair? A dificuldade não está no ato em si, mas na dor emocional que a gente associa a ele. O conselho é, haja, mesmo sem saber exatamente como. A clareza vem no caminho. E isso vale também para coisas como dizer não, colocar limites, que também é difícil pra caramba. Com certeza. Aprender a rejeitar o que não está alinhado com seus valores é o que define sua identidade. Honestidade radical consigo e com os outros exige dizer e ouvir não às vezes. É a base para construir relacionamentos saudáveis, onde tem confiança. Falando em confiança, como ela se constrói e se reconstrói, segundo ele? Pela honestidade mesmo nas pequenas coisas. Ele dá o exemplo de dizer para a esposa quando a roupa não caiu bem e por um histórico de ações consistentes com valores bons. A traição, por exemplo, quebra tudo porque revela valores desalinhados. Para reconstruir, o traidor precisa admitir esses valores errados e demonstrar uma mudança real, consistente ao longo do tempo. Não é só pedir desculpa. Entendi. Exigir ação e tempo. E falando em tempo e escolhas, ele também valoriza o compromisso, né? Num mundo que parece oferecer infinitas opções. Sim.
Ele argumenta que evitar o compromisso, seja num relacionamento, numa carreira, num lugar, nos rouba a profundidade da experiência. Dizer sim a uma coisa significa dizer não a muitas outras. E esse não às alternativas, esse compromisso, libera foco, diminui a ansiedade de estar perdendo algo, o FOMO, e permitir mais fundo naquilo que a gente escolheu. E no final das contas, tudo isso, escolher valores, assumir responsabilidade, agir, se comprometer, ganha uma perspectiva ainda mais urgente, talvez, quando a gente encara nossa própria finitude. A história que ele conta da morte do amigo Josh é muito impactante. É devastadora. O amigo que pulou de um penhasco, bêbado. A dor e a depressão que vieram depois foram um ponto de virada para o Manson. Fizeram ele largar um monte de hábitos destrutivos e buscar uma vida com mais significado, mais responsabilidade. A morte do amigo, de um jeito torto, deu a ele permissão para viver de verdade. Pesado. Sim. E isso conecta direto com as ideias de um cara chamado Ernest Becker, que escreveu A Negação da Morte. Manson se baseia muito nele no final do livro. E o que o Becker dizia, basicamente? Que nós humanos somos os únicos animais que têm consciência plena da própria morte. E isso gera uma ansiedade fundamental. O medo de morrer? O medo da morte física. E para lidar com isso, a gente cria um eu conceitual, uma identidade, um legado que a gente tenta tornar imortal. São os nossos projetos de imortalidade. Ter filhos, criar uma obra de arte, construir uma empresa, acumular riqueza, buscar fama. Qualquer coisa que a gente ache que vai viver para sempre depois que o nosso corpo se for. Então a gente vive negando a morte através dessas buscas. Em grande parte, sim, segundo Becker. É a raiz de muita da nossa ansiedade existencial. Mas, e aqui está o paradoxo que o Manson explora, encarar de frente a realidade da nossa mortalidade, aceitar que nosso tempo aqui é finito, é a única coisa que realmente pode nos libertar. Libertar como? Porque destrói os valores superficiais. Coloca tudo em perspectiva. Se o tempo é limitado, o que realmente importa? Quais valores valem a pena? Isso nos força a escolher melhor e a viver de forma mais autêntica, mais livre, agora, enquanto estamos aqui. Uau! Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou, as ideias principais seriam: felicidade não é não ter problemas, mas escolher e resolver bons problemas. Exato. Problemas alinhados com valores que importam pra gente. E isso exige escolher bem com o que a gente se importa, né? Ligar o foda-se pro que é trivial, pro barulho, e focar no essencial. Sim, ser seletivo com nossa energia e atenção. E assumir 100% de responsabilidade pelas nossas respostas aos acontecimentos, mesmo quando a culpa não é nossa. Fundamental. É aí que está o nosso poder. E por fim, abraçar a incerteza, aceitar que a gente pode estar errado e ver o fracasso não como fim da linha, mas como parte do processo de crescimento. Perfeito. É um pacote bem diferente da autoajuda tradicional, né? Totalmente. Mais pé no chão, talvez. E talvez o pensamento final para quem está ouvindo seja justamente esse, vindo de Becker e Manson. A consciência da nossa finitude, por mais que assuste num primeiro momento, é talvez a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Uma ferramenta para quê? Para colocar tudo em perspectiva, para forçar a gente a se perguntar: se o tempo é curto e o sofrimento faz parte da vida, pelo que realmente vale a pena sofrer? Que tipo de luta eu quero comprar? Que legado, baseado em quais valores, eu estou construindo com os dias que eu tenho? Qual é, no fundo, o meu projeto de mortalidade e será que ele reflete o que realmente importa para mim? Fica aí a reflexão.